ok? Chegamos aí no texto do voto de Jefté. Texto polêmico, já vou adiantando que muita gente boa tem uma percepção, muita gente boa tem outra percepção, e graças a Deus não é algo definidor para a nossa fé, né? Você ficar de um lado ou de outro hoje, você sair daqui falando que sim ou que não vai ter problema com a sua fé. Fique tranquilo quanto a isso. É só uma percepção de entendimento, de interpretação do que aconteceu ali. Mas vamos lembrar antes da história de Jefté. Até aqui nós vimos 3 episódios da história dele. O primeiro episódio é uma introdução, que está ainda no capítulo 10 do nosso livro de Juízes, em que o povo cai em idolatria, agora maior ainda, porque agora eles servem ou eles adoram 7 deuses. A ideia é que eles completamente estão afastados de Deus. Tá? Então eles adoram deuses da Síria, lembra? De Moabe, de Edom, dos Amonitas, dos Filisteus, dos Canaãs. Eles adoram muitos deuses. O povo está completamente longe do Senhor. Começa assim, capítulo 10, lá, a partir do versículo... Vou pegar aqui. Juízes 10, versículo 6. É o ciclo que volta, lembra? O ciclo volta. Tornaram a fazer o que era mal. O que é fazer o que era mal? Idolatria. Só que agora maior ainda. Então, Deus envia um opressor, os Amonitas, que é um povo ali do outro lado do Jordão, tá? Um povo do outro lado do leste do Jordão. E o povo Amonita, junto com os filisteus, também começam a oprimir Israel. Então, Israel clama, e qual é a resposta de Deus? Não vou livrá-los, não vou livrá-los. Eu já livrei vocês do Egito, e Deus fala com o povo, e o povo tem então parece uma evidência de arrependimento. Qual é? O povo retira os ídolos do meio deles. Isso nunca tinha acontecido antes, nem com Otiniel, nem com Eude, nem com Débora e Baraque, nem com o Gideão. Nunca tinha acontecido do povo se arrepender e tirar os deuses. Agora acontece. E então o versículo 16 do capítulo 10 diz que Deus não pôde reter a sua compaixão, e agora passa a agir em favor de Israel. Essa é a introdução da história de Jefté. Como é que Jefté entra na história? Os líderes de Gileade, que é uma região ali da tribo de Manassés oriental, estão sem uma liderança. Os anciãos percebem, nós não temos um líder. Os amonitas estão acampados contra nós e nós não temos um líder. E aí vem a descrição de Jefté. Lembram-se de algumas características dele? Ele é gileadita, ele é de Gileade. O que mais? Valente. A mãe dele é o quê? Prostituta. Tá? E ele é expulso pelos seus irmãos da família, que eles não querem deixar herança para alguém que é filho de uma prostituta. E ele é expulso, ele vai para uma terra chamada Tobi, e fica lá, e lá pessoas de má índole se juntam com ele. Ele é líder de uma gangue, ele é um bandido. Ele é um cara que, pagando bem, a gente faz o que precisar. Ele é valente, ele é bom. Só que os líderes de Gileade se lembram dele. Os anciãos, vamos lá chamar ele para nos liderar. O que eles oferecem para Jefté? Você vai ser nosso líder militar. Jefté fala, agora vocês vêm aqui me chamar para ser líder? Não, se você for lá e ganhar dos Amonitas, não, você será o cabeça. E aí ele fala, então peraí, eu vou ser o cabeça se o Senhor me der a vitória. Sim, diante do Senhor nós vamos estabelecer isso. Eles fazem um juramento diante de Deus, que ele vai ser líder, cabeça de Israel. É isso que ele quer, lembra? Ele é alguém que não tem mais terra, ele não tem mais nada, ele não tem nome. Ele vai ser o cabeça de Israel. E então o primeiro ato dele qual é? Uma tentativa de conversa com o rei de Amon, não é? Ele manda uma carta, ele manda um mensageiro dizendo, por que você está me invadindo? A resposta é, porque essa terra é nossa. Qual a resposta de Jefté? Não, senhor, essa terra não é de vocês. E aí ele passa a citar a Bíblia, né? Ele sabe a história do povo dele. Essa terra aqui não é de vocês. Israel, quando saiu do Egito, tentou passar por Edom. O que o rei de Edom falou?
não vou deixar você passar. Tentou por Moabe, não vou deixar você passar. E aí eles contornam Edom e Moabe e param e falam para os amorreus, que é um povo que está ali, pedir passagem. Os amorreus negam, mas não só negam, eles armam um exército contra Israel. Fala, esse povo aí não está querendo passar não, vamos matar eles. Só que o Senhor dá a vitória para Josué. E isso ele conta para o rei de Amon, dizendo coisas muito importantes, né? Se vocês creem que o Deus de vocês, o Deus Quemos de vocês, dá algo para vocês e é de vocês, nós também cremos assim. O que o Senhor nos deu é nosso. Então, o que é nosso será nosso. Vocês fazem mal em lutar contra nós, porque o Senhor nos deu essa terra é nossa, não é de vocês. Então, o Senhor que julgue. E acabou assim nossa última cena, o Senhor que julgue agora. Mandou a mensagem, o rei de Amon respondeu? Não. Ele ignorou a mensagem de Jefté. E aí, entramos no nosso texto. Tá bom? Vamos lá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Então vamos aqui olhar o mapa para nós sabermos, lembrarmos onde é que eles estão, tá? Eu vou pegar um mapa maior aqui. Então, as coisas estão acontecendo aqui, ó. Mispa, tá vendo, ó? Gileade, essa região toda é a região da história de Jefté, tá? Manassés, a tribo de Manassés oriental, a tribo de Gade, essa região para lá do Rio Jordão. Então, ó, tem Mispa aqui, tudo acontece por aqui. Bem? É isso que o versículo nos fala. Vou voltar aqui. E o Espírito vem sobre Jefté. Nós já vimos isso, não é? O Espírito do Senhor capacita. Essa é a ideia no livro de Juízes, do Espírito do Senhor vir sobre. Dá uma capacitação especial para uma tarefa específica. Tá? É diferente a ação do Espírito Santo nesse contexto com o contexto do Novo Testamento. No Antigo Testamento há uma capacitação específica para uma tarefa específica. Lembra quando Davi no Salmo 51 fala: não retires de mim o teu espírito? Não é perder a salvação, é deixar de capacitá-lo para a tarefa de rei. Foi o que Deus fez com Saul. Saul pecou e o Senhor retirou essa capacitação dele. Mesma coisa com Davi. Davi pede, Davi se arrepende. Então o ponto aqui é: o Espírito do Senhor vai sobre Jefté para capacitá-lo para a batalha, como nós já temos visto em Juízes, tá? E ele vai, então, essa geografia aí, né? Ele atravessa por Gileade e Manassés. Então ele sai daqui, atravessa Manassés e vai para Mispa, tá? Tá nessa região aqui. Aqui temos o rio Jaboque. Lembra Jaboque na semana passada? Entre Arnon e Jaboque está a terra que os amonitas falaram: essa terra é nossa. Entre o Arnon, o rio Arnon lá embaixo, e o rio Jaboque. Então ele está nessa região. Aqui os amonitas, ó, Amon, estão acampados aqui para pelejar. E Gileade passou contra os filhos de Amon. Versículo 30. Vou voltar aqui o nosso texto. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito, se de fato me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui é que está a questão. O que é isso? Né? Jefté tem o Espírito do Senhor para capacitá-lo, e ele vai para a guerra, só que antes de ir ele faz um voto ao Senhor. Ele promete algo: se eu ganhar, se o Senhor me der essa vitória, quem primeiro sair da porta da minha casa para me receber, quando eu voltar com vitória, esse que sair, ou isso que sair, aquele que sair,
eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Esse é o voto de Jefté, e aqui é que está a nossa discussão, né? Bom, vamos entender um pouco isso. A pergunta é, será que ele tinha certeza da vitória? A gente tem que tentar olhar todo um quadro, para a gente olhar e interpretar esse texto certo. A pergunta, eles tinham certeza da vitória? Olha aí os versículos 24 e 27 do capítulo 11. Só volta um pouquinho. 24, é a carta que ele manda lá para o rei de Amon. Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Ele está falando assim, quando o Deus de vocês dá algo a vocês, vocês digam, você diz, isso é nosso. E aí ele diz, 24, assim, da mesma forma, possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. E que ele está falando? Ele está lembrando que com os amorreus, o Senhor é que expulsou. Josué venceu porque o Senhor venceu. Então o Senhor que expulsou os amorreus. Qual é a frase, o que é importante aqui de Jefté é que ele sabe que o Senhor já deu aquela terra para eles. Mas então ele está usando isso assim, como efeito, ou seja, parece que tem uma dúvida nesse sentido. Parece ter uma dúvida, isso depõe contra ele ou é a favor dele? É que ele tem que pensar. Porque antes ele afirma, o Senhor nos deu isso daí. E o versículo 27, você faz mal em pelejar contra mim, o Senhor que é juiz, julgue. E sempre que ele citou o Senhor, que é o Deus de Israel, ele disse, o Senhor, Deus de Israel, versículo 21, entregou, o Senhor entregou, o Senhor entregou. O Jefté sabe que o Senhor entregou a terra para eles. E aqui ele faz um voto, se o Senhor me entregar, a pergunta é, isso depõe contra ele ou ajuda, ou é a favor dele? Ele está construindo aqui uma cena de Jefté. Se ele está sendo, se é positivo ou negativo. Mas vamos lá, vamos seguindo com isso. Então, antes de fazer o combate, antes de ir para o combate, ele faz o voto de oferecer algo a alguém como uma oferta queimada, tá? E aí você tem, logo antes, o Espírito vindo sobre ele. Quem será que ele imaginou que sairia da casa dele? Vamos tentar elaborar tudo isso, né? A promessa que ele fez teve efeito em Deus, para Deus dar vitória para ele? Isso é positivo? Por que ele, com o Espírito Santo, faria um voto desse? Ele pretendia encorajar tropas por meio desse voto? Ele faria um sacrifício, só que a palavra para holocausto ali é a mesma palavra que se usa no Antigo Testamento todo para uma oferta queimada. Holocausto vem de uma palavra hebraica, a raiz é olá. Então cuidado, se falar olá para alguém, a Bia riu. Vem de uma palavra chamada olá, que significa subir. A ideia é que o que foi oferecido vai ser queimado e vai subir o aroma, vai subir a fumaça do que é queimado. Então a ideia de holocausto é algo completo oferecido a Deus, que será queimado. É isso que ele oferece. Só que isso, e aqui tem muitos textos, Levítico 18, Levítico 20, Deuteronômio 12, isso tudo é proibido pela lei de Israel. Não pode fazer isso. Isso é abominação. Deuteronômio fala que isso é abominação. O Senhor nunca pediu para sacrificar pessoas, matar gente. Exceção? Tem exceção só. Isaac? Então, ali o contexto de Abraão é para provar a fé de Abraão. Aqui, quem pede, quem toma a iniciativa é Jefté. Abraão não toma iniciativa fazendo um voto. Abraão ouve do Senhor, pega o teu filho, teu único filho, e me sacrifica. Contexto completamente diferente. Deus queria provar a fé do Abraão. Então parte de Deus a questão de Abraão. Aqui parte de Jefté. Eu vou fazer um voto. Vou fazer um sacrifício queimado de alguém se eu ganhar. Se o Senhor me der a vitória. Vamos tentar construir a ideia de Jefté. Se ele está certo ou se não está. Já sei que você queria falar, já? Pode falar. Não mesmo?
olaria teria origem isso daí? Olaria? Por causa do ola. Não tenho certeza. Eu acho que não, mas não tenho certeza. Vamos dizer que sim e que não, tá? Mas enfim, fazer um juramento, agora algo contextual. Ele estava em um contexto cananeu, certo? Lá perto dele tinha adoração a Moloque, adoração a Baal, adoração a Quemos. Qual eram alguns dos ritos dessa adoração? Oferecer crianças em sacrifício. Era um dos ritos. Oferecia-se crianças, colocava dentro daquela divindade ali de metal e colocava-se fogo, enquanto isso batiam-se tambores para ninguém ouvir os gritos das crianças. Isso era um sacrifício que se fazia naquela época, naquele contexto de Juízes, porque eles estavam cheios, rodeados de deuses. Então ele está num contexto que ele conhece isso, tá? Inclusive foi descoberto aí na arqueologia uma oração escrita que promete ao deus Baal um sacrifício de pessoas se ele afastasse os inimigos daquele povo. Muito semelhante. Jefté parece estar com uma mente semelhante ao povo em redor dele, aos cananeus. Mas vamos lá. Então, a questão é que Jefté, o que mais nós sabemos sobre ele? Ele é bom de lábia. Ele o tempo todo negocia, desde o começo da história dele, não é? Ele negocia com quem? Com os anciãos de Gileade primeiro. Vamos lá, salva a gente. Aí ele diz, para ser cabeça, agora vocês vêm aqui, para ser líder militar, vocês vêm aqui agora me chamar, vocês me expulsaram de casa. Não, mas você vai ser o cabeça. Então eu vou ser o cabeça, então peraí. Ele é um bom negociante. Com o rei de Amon, ele também argumenta bem. Agora, com o Deus de Israel, parece que ele negocia. De novo, Jefté está abrindo a boca dele para negociar. E Jefté, o nome Jefté em hebraico significa ele abre. Ele abre a boca muitas vezes para negociar. Ele é bom disso. E ele faz isso com o Deus de Israel. Deus pediu voto de alguém para isso? Deus pediu alguma coisa? Deus condiciona dar a vitória ao povo por alguma coisa que o povo faça? Não. Josué ganhou de Jericó seguindo as ordens de Deus, sem levantar a espada. Gideão foi vitorioso sem levantar a espada. Deus nunca pede isso. Parte de Jefté essa questão. Então, parece que esse voto foi feito para pressionar alguma ajuda divina, que, como nós lemos, Jefté já sabia que a terra é dele, que Jefté, sabendo que Deus é o juiz, o Senhor que julgue. O que ele está querendo falar? Olha para a nossa história, o que o Senhor de Israel já fez. Essa terra é nossa, você vai querer lutar com a gente, rei de Amon? O Senhor que julgue. É muito possível, é muito provável que Jefté sabia de quem é o Deus dele. A terra é nossa, Deus vai continuar com essa terra, porque foi Ele que deu. Nós não vamos perder isso. O que leva ele a fazer um voto desse? Da natureza dele, da personalidade. Me parece que ele tem uma questão de negociar o tempo todo. Porque ele é isso. Assim, É isso acha que consegue as coisas dessa maneira. que o contexto me diz dele. Mas quando ele faz a obra, ele não fala com o Espírito do Senhor dele? Boa questão. Porque esse é um argumento pró que ele não matou ninguém. Ele fez um voto com o Espírito do Senhor. Sim, ele estava com o Espírito do Senhor e fez um voto. Já vou mostrar uma tabela de prós e contras. Um argumento pró-Jefté é que, poxa, ele logo depois, textualmente, que o Espírito vem sobre ele, ele faz um voto. Será possível que ele ia fazer um voto desse? Logo após dizer, o Espírito estava sobre ele. A minha contrapartida é, o Espírito é um capacitador para uma tarefa específica. Esse é o meu ponto com isso. Entenderam isso? O Espírito Santo o capacita para uma tarefa, que é libertar militarmente o povo.
Mas é um argumento usado de, poxa, alguém com o Espírito Santo vai fazer um voto desse? Mas eu tenho histórias depois de Sansão, por exemplo, de Davi, que fez o que fez com o Espírito Santo. E aí eu levanto de manhã e olho para o espelho. E falo, você fazendo isso com o Espírito Santo? Eu olho para o espelho e vejo eu. É porque eu não sei se eu estou sendo, mas dá a sensação, por exemplo, assim, quando você começou a falar do Espírito sobre alguém, eu pensei lá quando fiz a rampa da arca lá com o anjo de ouro, um desenho assim, assado, pessoas foram capacitadas ali para poder fazer aquela arte. Fazer a arte, isso. Então parece que é algo assim, que é algo momentâneo. E parece que é algo muito específico. Isso. Então, por isso que eu, assim, dá uma sensação de não sei se você está querendo, você está entendendo o que eu quero dizer, mas assim, parece diferente da gente. Não parece igual. Tá, então, porque a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, neste particular, é capacitadora para uma tarefa. Sim, no sentido assim, mas eu pego o Espírito Santo, mas ali foi algo muito específico, né? Não sei. Ok. Igual. Inteiro, vamos manter essa dúvida, essa tensão que a gente vai tentar resolvê-la. Não sei se eu consigo, tá? Jefferson? Cara, só colocando isso na mesa que você falou, né? Hoje nós temos o Espírito Santo também. Isso não nos impede que às vezes nós cometemos, né? Inúmeras besteiras, não é? Besteiras, Exato. né? Então, foi algo que o Espírito Santo desceu, ele fez algo específico, mas ainda a carne dele, ainda sendo mais forte, foi capaz de fazer essas coisas. É o contraponto, tá? Então vamos brincando com esse contraponto. Brincando não, vamos jogando com esses contrapontos, né? O que mais? Jefté queria forçar Deus a agir contra ele, queria barganhar com Deus. Para que fazer um voto, né? Esse se que você falou antes da batalha significa ele está inseguro, ele não sabe se Deus vai dar. Mas vejam o que ele sabe de Deus antes que eu falei. A terra é nossa, Deus nos deu. Por que sim agora? Então me parece, e aqui eu quero pôr a minha posição antes de eu apresentar os prós e contras. A minha posição até aqui me parece que Jefté faz um voto inapropriado. A minha questão, não vou falar ainda se ele matou ou não a filha dele, mas tudo indica, e eu entendo isso, é a minha posição, que o voto não foi apropriado. Deus não pediu, isso parece uma barganha com Deus, ele quer forçar Deus a fazer alguma coisa em benefício dele, o que é muito comum de Jefté. Ele pensa nos interesses dele, eu quero ser cabeça, eu quero os meus interesses. Ele é alguém assim. Então, inicialmente, como é que eu vejo o voto? Ainda não falando se ele matou ou não a filha. O voto, na minha visão, é um voto inapropriado. Deus não pediu que ele fizesse nada disso, ele quer barganhar aqui. E se não matou, mesmo assim, dá esse voto. É esse o meu ponto. Mesmo matando ou não está em questão. Que seja o que for, a gente já vai ver. O problema é o voto. Você quer comprar Deus com voto? Não é porque ele estava tão contaminado, já que o povo ali em volta já tinha adorado os 7 deuses. Certamente já tinha se tornado comum para ele esse negócio de barganhar com os deuses. Ele tem na cabeça dele de um jeito que o Deus de Israel parecia que era só mais um. Isso para mim faz muito sentido. Isso faz muito sentido. O contexto onde ele está são deuses sendo buscados para fins. Deus é útil, lembra? O contexto cananeu é isso. O Baal é útil para fazer chover. Então a gente vai fazer voto para ele fazer chover. Parece que Jefté age ao fazer um voto com uma mente cananeu. Se você me der, então eu faço algo para o Senhor. A questão é o voto. Por que fazer um voto se o Deus de Israel já tinha dado a terra para eles? Se ele conhece o Deus de Israel como ele mostrou conhecer. Ele citou 300 anos de Cor. Ele disse, a terra é nossa, o Senhor Deus de Israel, ele que seja o juiz. Para que eu voto? Essa é a minha
dúvida com o Jefté. Queria falar, não? Talvez foi até o que você tinha falado, né? Pode ser que tenha alguns soldados, ele quis mostrar uma espiritualidade a mais, né? Porque ele queria ser o cabeça. Isso, ele tem interesse muito. Então, Ele tem... Pode ser que tenha alguma coisa por trás de elevar ele mais espiritualmente, mais chegado. O texto não fala, mas nós estamos conhecendo a personalidade dele pelo contexto. E faz sentido ele querer mostrar algo, ele tem interesse nele. Tudo bem, ele é alguém que foi expulso, talvez ele quisesse reconquistar o nome dele, uma herança que ele perdeu. Então eu vou fazer o possível para reconquistar o meu nome, né? E parece uma falta de confiança em Deus. Esse é o ponto. E aí, você tem aqui, né? Qual é o voto? Se você me entregar os filhos de Amon, quem primeiro? Algumas versões trazem aquele que primeiro, o que primeiro, aquilo que primeiro, e aí vamos para a gramática, porque a interpretação tem que olhar para a gramática também, né? Nossa interpretação tem base gramático-histórica. Nós olhamos para o contexto e para o texto. É importante isso. O pronome aqui, esse pronome é um pronome masculino lá no hebraico. Então, isso é, por mais que seja muito técnico falar, é importante para que vocês saibam. Por quê? Podem falar assim, poxa, mas ele pensou num animal. Ele estava pensando em um sacrifício animal. Se sair um animal da minha casa, eu sacrifico. Gramaticalmente, eu não tenho como defender muito bem isso, porque ele coloca um pronome masculino. Além disso, quem sair ao encontro. Esse termo, me sair ao encontro, em todo o Antigo Testamento se refere a pessoas, nunca a animais. Então, são argumentos técnicos, gramáticos, mas se eu me fiz claro aqui, eu tô dizendo que ele não poderia ter pensado em um animal. Você pode dizer, mas podia sair lá o cachorro. Não era comum assim, como a gente tem pet, a gente pensa em um pet. Não era isso, isso não tinha. Isso não tinha. Talvez ele pudesse ter pensado em um servo. Só que ele tinha uma filha única. Não é possível ele ter desconsiderado isso. Tá? Então, aqui ele pensou em uma pessoa. A probabilidade é a maior possível disso, porque o pronome está de pessoa, alguém quer usar o pronome usado para pessoas, tá bom? Quer ver? Não, eu só ia comentar que você falou do masculino, interessante, tá O primeiro que? E tá aquele que. Então, olha lá, aquele que, o primeiro que, quem. Então, os tradutores da Bíblia olharam para esse pronome e falaram, é um pronome masculino. Tem que ser uma pessoa, aquele que, quem, tá bom? Bom, ele faz isso, parece querendo aí subornar Deus, não sei, tá? E aí, como eu disse, a palavra holocausto. De fato, o maior uso da palavra olá no hebraico, no Antigo Testamento, é para um sacrifício que queima uma oferta inteira. Mas também, uma pouca parcela dos usos é dedicação total. Ofereceu em holocausto dedicou totalmente, integralmente, inteiro. Então alguns vão afirmar que essa palavra não precisa ser necessariamente queimar, pode ser apenas dedicar inteiramente. Mas lembra, a raiz da palavra tem a ver com subir, e subir tem a ver com a fumaça que gera a queima. Aqui, então, estou dando argumentos técnicos, dá para entender isso, tudo bem? Então, argumentos gramaticais, a palavra, por que eu vou, no final vou dar a minha posição, ainda que tenho uma certa dúvida, mas eu tenho uma posição hoje. Pode ser que eu mude? Talvez, mas vamos lá. Então, novamente, é improvável que animais perambulassem ali, né? Se fosse um animal, o pronome seria neutro, aquilo que, e não aquele ou quem. Ele usaria um pronome usado para animais, tá? E se Jefté tivesse prometido um animal e saísse a filha, ele ia falar, ufa, que bom, saiu a filha, mas eu prometi mesmo um animal. Podia ter todo o negócio acontecido. Então era muito
pouco provável que ele tivesse em mente um animal, se saísse um animal. Até porque animal não serve para receber ninguém da vitória. Isso era um costume de Israel, que mulheres recebessem os reis dançando com pandeiros e adufes. Lembra de quem? Davi. Era muito comum, isso era uma prática. As mulheres recebiam os soldados com danças, com festividade. Então, olha o que ele fala, ele não pode pensar num animal aqui, o que me sair ao encontro, voltando eu vitorioso. Ele pensa em alguém recebendo ele, certamente, tá? Vamos lá. E aqui, só voltando aqui é um ponto mais difícil, tá? Eu oferecerei em holocausto. Alguns vão dizer, essa palavrinha e, no hebraico, pode ser ou. Então, uma possibilidade. E oferecerei em dedicação total a você. Dedicação total, tá? Ou entrega total. Tudo isso está nessa tensão no texto. Eu só estou trazendo a vocês as tensões interpretativas que o texto tem. Tá bom? Vamos lá. Então, o Espírito do Senhor capacita para uma tarefa militar. Ele vai para a geografia onde está lá a guerra. E ele faz um voto antes de ir. Quem me sair ao encontro, eu vou sacrificar, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Lembra, esse termo, entregou nas mãos, é sempre usado em Juízes para deu a vitória. O Senhor deu a vitória a Jefté. Este, Jefté, os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então, só a gente voltar no nosso mapa. Tá, Abel-Queramim, ó. Então, mais ou menos 20 cidades, vendo Mispa aqui, a batalha foi por aqui, são 20 cidades ao todo que ele derrota os amonitas que estão logo ao lado. Tá? Aqui está aquela terra de Tob, onde ele ficou. 20 cidades dessa região são derrotadas, os amonitas são derrotados por Jefté. Acabou a batalha. Percebe que o autor, Samuel, não está interessado em como é que lutou, se tinha 900 carros, se tinha tocha na mão. Não está preocupado com isso. Foram 2 versículos para dizer, ganhou. Diferente de Gideão, né? Gideão, ele descreveu a estratégia. Tocha na mão, gritou. E aqui o interesse de Samuel, o escritor, não é mostrar como que ganhou, de quantos, se tinha exército poderoso, não tinha. A questão o interesse dele é Jefté, o cara que abre a boca. Ok, ganhou. Vindo, pois, Jefté a Mispa, ele volta à sua casa. Saúl saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, que são pandeiros ou tamborins, e danças. Tipicamente de Israel fazer isso. Tá? E ela era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Olha o que o autor, inspirado por Deus, gasta tinta da sua pena, né? Ele não tinha, ela era filha única, ele não tinha filho homem. O autor quer deixar claro, ele não tinha descendente além dela. Isso tem que acender uma luz em nós, porque senão a gente pode perder de vista o todo e focar em algumas coisas. Jefté é alguém que é filho de uma prostituta, ele é expulso da sua herança, ele não tem nome mais. Ele é um excluído, só que ele é um cara bom, ele é bom de lábio, ele é valente, ele arregimenta bandidos com ele. Vem uma primeira proposta, você vai ser chefe militar, você vai ser cabeça, vou. Opa, isso me interessa, porque ele não tem nome. E aí ele tem uma filha, e aqui o autor diz, era a única. E a gente vai entender por que isso é importante, por que eu acho que isso é mais importante do que se ele matou ou não a filha. O fato de ele querer
ter um nome e acabar não tendo, porque acabou, a descendência dele acabou. Acaba assumindo o posto dos outros que Tiveram muitos, né? Gideão, né? Teve 70, o Abimeleque teve, não me lembro agora, a cabeça tá boa, né? Mas enfim, ele tem uma filha só. Então, ela recebe Jefté, vou pegar aqui, como de costume recebendo, né? E aí fazer que ela era filha única. Então, ela fez o que uma mulher faria. Ela fez o que as mulheres fariam. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz volta ao Senhor e não tornarei atrás. Aí eu tenho problemas com quem diz, ele votou, ele fez o voto em consagrá-la ao Senhor, consagrá-la inteiramente ao Senhor. Só que a gente tem uma reação de como dele aqui, é alegre? Completamente diferente de uma alegria, porque ele rasga as vestes. Quando alguém em Israel rasga as vestes, é o quê? Luto, é calamidade, é tristeza profunda que faz alguém rasgar as vestes em Israel. Não é alegria, certamente não é. E ele coloca a culpa nela. Você é a causa da minha calamidade. Se ela fosse, azar o teu, quem mandou fazer o teu voto? Só que ela era uma filha que respeitava muito o pai, não é? Ele joga para ela: você é a calamidade agora. Eu fiz um voto, eu não posso voltar atrás. Ele acusa a filha pela calamidade que ele vai sofrer. A gente sabe que, e aí, eu vou olhar, ele citou lá 300 anos de história de Israel para o rei de Amon na sua carta. Ele possivelmente conhecia mais da lei de Israel. Textos como Deuteronômio 23, Levítico 27, dizem que os votos devem ser cumpridos. Votos têm que ser cumpridos. Você tem que cumprir o que você votou, né? Eram promessas invioláveis, não dá para realizar de qualquer jeito e não cumprir. Mas ele tinha opção de não cumprir. Tem uma questão em Levítico 27 que regulamenta alguma coisa assim. Se alguém fez um voto ruim, não vai dar tempo de ler, mas anota esse texto depois você lê. 27 de 1 a 8. Se você... e Levítico 5 também, de 4 a 6, só confirmar. Se alguém jurar, fizer um voto temerário, ou um voto ruim, e depois souber disso, pode pagar algum valor, ou pode oferecer um animal no lugar do seu voto. Tem que pedir, tem que confessar. Tinha na lei alguma regra assim, que Jefté, conhecedor da lei, possivelmente, porque ele cita lá, ele poderia ter voltado atrás, mas ele não faz isso. Ele não volta atrás. Eu vou cumprir o meu voto. Eu votei, eu vou cumprir. Deus me deu a vitória, então é isso aí. Eu tenho que cumprir. Mas por que ele sofre tanto? Porque ele vai perder, olha só, ele vai perder a única descendente dele. Ele vai perder a única chance do nome dele continuar. Ele não vai lamentar pela filha, ele vai lamentar, muito aparentemente aqui, por ele. Ele não tem mais nome. A minha vida acabou. Aliás, lembra, ele era alguém interesseiro com isso. Ele é alguém que queria o seu nome de volta. E a filha morrendo, vai morrer a família ali. Acabou Jefté com a filha. O que a filha responde? Ela lhe diz: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então, a filha disse: faz com que você votou. Talvez numa sociedade ainda não teria outra chance dela lutar contra isso. Meu pai falou: eu sou filha, a sociedade é patriarcal e eu vou me submeter ao que o meu pai disse.
ainda que tenha sido algo tolo, mas ela se submete. Talvez aqui uma evidência de crise de uma liderança masculina, não sabemos, mas ela se submete. Faça o que você prometeu, pai, porque o Senhor te deu vitória. Se você prometeu isso, então faça. Disse mais a seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Pelo que ela está chorando aqui? Eu não vou ser mãe. Em Israel isso é importante ou não? Por que Ana chorava, não é? Por que Ana chorava? Ela não ia ser mãe. A possibilidade de vir o Redentor era da mulher. Pode vir de mim o Redentor. Lembra? O descendente da mulher vai dar a luz a quem vai pisar a cabeça da serpente. Isso foi pelo Velho Testamento inteiro uma esperança feminina. Não ser mãe era uma lástima para uma mulher. Lembra aí, Rebeca, Raquel, lembra delas todas. Sara, queriam ser mãe, todas. Então ela diz: antes deixa eu ir chorar a minha virgindade. E aí vem os argumentos, mas se era um holocausto, ela vai chorar porque ela vai morrer ou porque ela vai ser virgem? E aí começam as tensões de novo. É porque ele não falou: deixa eu chorar a minha morte por 2 meses. Mas segura aí que a gente já vai dar esses argumentos, tá? O ponto aqui é que ela diz: eu não vou ser mãe. Seja, não vou dizer ainda o que aconteceu, não que eu saiba, tá? Mas seja que ela fosse morrer ou que ela fosse ser consagrada eternamente virgem. O que for, ela chora porque ela não vai ser mãe. E isso é uma lástima muito profunda para ela. E ele lamenta lá em cima porque não parece que é porque ela vai morrer, é porque acabou para mim. Eu não vou ter mais descendentes. Você é minha filha única. Era uma tragédia ficar sem mãe, esterilidade, enfim, não ser mãe. Vamos lá. 38. Consentiu ele: pai, deixa eu ir chorar a minha virgindade por 2 meses. Vai. E deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou suas virgindades pelos montes. Então ela vai se lamentar, uma comitiva de mulheres lamentar sua virgindade. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Então 2 meses se passam, ela volta e o pai cumpre o voto. Ele cumpriu o quê? Essa é a nossa pergunta de hoje, né? Ele cumpriu que voto? O que é? Matar ela ou consagrá-la como virgem para sempre? Virgem para sempre. Ela jamais foi possuída por varão. Então, olha lá. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Então, o voto, parece que textualmente qual era o voto? Jamais ser possuída por homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Cantar em memória? De uma vez. Percebe como você tem tensões aqui? Que lado você fica? Ela morreu ou ela foi consagrada a ser eterna ou para sempre virgem, enquanto ela vivesse? Porque de qualquer forma a descendência dele acabou. Bom ponto. De qualquer forma, você tem um problema com Jefté que acabou minha descendência. Seja lá o que tenha sido esse voto. Agora, ela jamais foi possuída por homem. Que voto é esse na lei que o Senhor manda consagrar mulheres para não serem mães? Para que tipo de trabalho? Não sei também. Eu não sei. Esse é um problema. Sacerdotisas em outras religiões que eram consagradas. Então, aqui você tem uma resposta não da lei de Jeová, da lei dos cananeus, consagrar mulheres para serem sacerdotisas dos deuses pagãos. Apesar de que Ana fala assim, é um filho, varão. Homem. Homem, isso. Ele vai ficar o tempo todo na casa do Senhor. Homem. Vai sair de lá. O problema é uma filha mulher em Israel para fazer que tipo de tarefa no templo? O templo estava em Siló, não estava ali.
Percebe como a gente tem dificuldade assim? Qual era essa consagração de virgindade? Onde que tem isso? Eu tenho... Tá meio tenso, eu vou piorar. Piora. Saiu a filha que era virgem. Isso. Se tivesse saído a esposa, ou saiu um servo de dentro da casa. Aí eu gosto de cair por terra. Se fosse a esposa dele, com certeza era mais virgem. Exato. Quer dizer, eu não sei, eu posso estar viajando demais. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa. Lá no versículo 31, você falou que queria acontecer o ovo. Tem uma possibilidade. Aí se fosse um ovo, ou eu ofereceria em holocausto. Aham. Então tinha uma opção ou outra. Ou ia ser o Senhor ou ia ser o holocausto. Aí ele foi fazer o Senhor. Pode ser isso? Pode ser. É uns que advogam de que ele não matou. É um dos argumentos. Se ele tivesse matado, Deus teria recebido? Certamente não. Porque isso a gente sabe que não. Não. Ele matar é uma coisa, Deus aceitar é outra. O ponto aqui não é a aceitação de Deus, é o voto dele. Porque com esse voto, Deus já ia dar a vitória. É esse o ponto. Então, eu acho que eu vou já indo encerrando. Por quê? Porque talvez isso não se resolva, mas nós temos, na minha visão, não importa o voto que ele fez para o ensino do texto. Não importa que tipo de voto ele fez. Se foi para consagrar ela para ser virgem, para não ter filho, ou se matou. Eu entendo que não importa. Esse matar é um fato muito importante para não ser citado. Certamente, acho que Jefté seria citado por ter matado a filha. É um argumento também. Então agora eu vou apresentar argumentos para vocês. Espera aí. Mas antes disso, deixa eu te perguntar. Tem resultado? Então vocês dormiram essa noite. Vamos lá. O vermelho é quem diz, ele matou. O azul é quem diz, não matou. Então eu colhi. Gente, tem gente boa dos dois lados. Gente reformada, gente que... Enfim, gente boa. Gente séria. Vamos lá? Sacrificou, matou. Jefté era um homem que negociava para seus interesses pessoais, mesmo usando Deus como meio para isso. Então, você tem aqui um tipo de homem que é um negociante nato. Não sacrificou, mas consagrou. Ele não era um homem precipitado, mas um negociante. Então, alguns dizem assim, cara, Jefté matou porque ele fez um voto precipitado. Não acho que Jefté seja precipitado. Ele não se mostrou precipitado em nenhum momento. Ele se mostrou ao contrário. Ele é um estrategista. Ele é bom de lábia. Ele não é precipitado. Ele é alguém que barganha com Deus. Ele usa Deus como meio. Se o Senhor me der, eu te dou uma coisa, hein, Deus? Isso não é positivo, seja lá qual for o voto. Isso não é bom, barganhar com Deus para receber uma vitória, sabendo ele que Deus, a terra já era dele. 2. O contexto de Juízes. Qual é o contexto? O povo de Israel adotou práticas pagãs, dentre eles sacrifício humano, e se desviou. Qual é o argumento contra esse? Bom, ele conhecia as escrituras, ele citou lá há 300 anos, portanto ele conhecia as proibições de sacrifício. Bom, se ele estava, de um lado diz, ele sacrificou porque ele estava com a mente toda tomada pelos povos ao redor. O outro lado diz, não sacrificou porque ele conhecia a lei. Ele citou 300 anos de cabeça. Não estou melhorando nada, é isso mesmo. Você não vai dormir hoje. O fato de, os que dizem, vou ler aqui esse aqui. O Espírito de Deus estava sobre ele, antes de ele ter feito o voto. Aí eu digo, os que falam, ele matou. O fato de ter o Espírito de Deus capacitando, não eximia alguém de pecar. Era uma capacitação para uma tarefa específica. Certo? Ter o Espírito não eximia de fazer um voto tolo. O que mais? Aí alguns termos técnicos. A palavra hebraica aqui, para holocausto, também pode significar total dedicação, inteira, ou consagração. A palavra hebraica para holocausto é, na absoluta maioria das vezes, usada para uma oferta queimada. A palavra holocausto, na maioria absoluta das vezes, é como oferta queimada. Absoluta. Possibilidade na língua hebraica de a conjunção e ser ou.
Né? Você viu lá, 31. Esse será do Senhor, ou eu oferecerei. Então, ou vai ser do Senhor, ou vou oferecer. A expressão hebraica, que sair ao meu encontro, é sempre usada para uma pessoa e nunca para animais. E posso perguntar, essa possibilidade de total dedicação, consagração, que não é a oferta totalmente queimada, é usada dessa maneira em outros textos? Essa palavra? Porque Então, para mim, até você falar, para mim era só uma coisa. eu olhei um dicionário de teologia, tem lá, a gente consulta dicionários e colocam os possíveis significados. Um dos significados, o principal é oferta queimada. Outro significado possível, dedicação total, consagração total. Não necessariamente que tire a questão da queima, porque você oferece totalmente para queimar, porque a raiz do verbo é subir, que tem a ver com a fumaça. Só que os que advogam que ele não matou dizem, não precisa ser necessariamente uma oferta queimada, pode ser uma dedicação total, sem ter a queima. É isso que eles alegam. A leitura mais fácil e natural do texto é que ele ofereceu a filha em holocausto, porque o voto foi holocausto e ele cumpriu o voto. Então essa é a leitura mais natural. Jefté teve 2 meses para avaliar o voto e não matar sua filha. Ele poderia ter voltado atrás, sabendo da lei que permitia ele oferecer um valor em dinheiro ou oferecer um animal. Ele poderia ter voltado atrás. Rasgar as vestes era sinal de luto e tristeza, por causa de uma ocasião de calamidade. A filha lamentou a virgindade, não sua morte. Percebe como tem argumentos dos dois lados? Porque ele rasga a veste porque ela vai ser virgem? Ou porque não vai morrer? Porque não vai ter a descendência. É possível, entende? Mas assim, o holocausto tem que ser dedicação, então. O mais natural é você olhar o holocausto como uma oferta queimada. É o mais natural. A gente tem que tentar juntar esses quebra-cabeça. Isso aí é difícil, gente. É uma questão difícil. Fala, Jeff. Mas a dedicação total ao Senhor exigia celibatário. É esse o ponto. Porque os levitas, né, eles eram dedicados ao serviço do Senhor. E eles não eram exigidos. Que é homem. A questão é, qual é o voto na lei de Israel que uma mulher devia fazer para ser virgem? Sendo que o próprio mandato de Cristo é crescer e se multiplicar. A mulher é uma bênção para ela ser estéril. É bênção. Então, você tem essa dificuldade. Que voto é esse? Que lei é essa que ele se lembrou da lei de Israel que vou dedicar somente para o Senhor? Não sei. Ou ele estava com a mente canalizada. Até os nazireus também, né? Eu acho que podiam se casar. Não, nazireu é beber tudo que vinha de uva. Eles eram dedicados, né? Eles eram dedicados, mas era homem também. Então eu tenho uma dificuldade com qual era a dedicação para uma mulher em Israel. Essa é uma dificuldade. Olha lá. É improvável que Jefté tenha pensado em um animal para sacrificar. Ok, os termos se referem a uma pessoa. A lei dá a possibilidade de alguém não cumprir um voto de que tenha se arrependido. Juízes não expressa repreensão aos juízes, mas simplesmente descreve seus atos. Jefté não é repreendido, porque os que dizem, ele não matou, falam, puxa, ele pode me matar uma filha e nunca ninguém falou nada. Não foi repreendido em momento algum, ao contrário, em Hebreus 11 ele aparece lá. Ele aparece lá. Que direi eu sobre Davi, Sansão, Jefté? O autor de Hebreus fala como um herói da fé. Ele queria falar mal. Então veja, tem isso aqui. Ele não é repreendido em momento algum nas Escrituras. Mas o livro não expressa repreensão aos juízes. Gideão fez muita coisa ruim no final da vida dele. Está só relatado lá. Ao relato. Quem repreende é Deus. Deus repreende ali o povo, não é? Mas não há uma repreensão de alguém por Gideão ter feito uma escola sacerdotal lá. Ninguém repreende Gideão por isso. Puxa, mas aqui é muito grave, né? Sacrificou a filha. Também é um argumento. Vamos considerar. Hilda, queria falar?
Não tem nenhum comentarista que tenha comentado o porquê dele não ter voltado atrás. Sabe que foi orgulho? Naquela época, tem alguém na Bíblia que voltou atrás de um voto? Eu entendo que ele preferiu manter o voto dele, que o Senhor deu a vitória a ele, eu vou manter. Não vou quebrar o voto. Foi esse o voto que eu fiz. Não sei se ele sabia que podia voltar atrás e não fez, né? Se ele conhecia Levítico 18 lá, ele poderia voltar atrás. Vamos lá. Cantar em memória. Era tão espiritual assim para poder voltar o voto? Tem que... É sempre complexo. Cantar em memória, versículo 40, pode ser traduzido como comemorar ou celebrar, que é algo positivo. O lamento da filha por 2 meses, antes de o voto ser cumprido, não faz sentido se ela fosse continuar viva, mesmo que virgem. Porque ele falou assim, pai, deixa eu lamentar por 2 meses. Ué, você vai ficar virgem para sempre, lamenta para sempre. Não precisa lamentar 2 meses. A não ser que ela fosse morrer. Despedida solteiro mais prolongada. Então assim, deixa eu lamentar por 2 meses antes de você cumprir o voto. Não, filho, o voto é para você não servir. Pode lamentar por resto, agora você pode daqui para frente lamenta. A não ser, só faz sentido se ela fosse morrer. Que ela fala, deixa eu lamentar por 2 meses. Percebe? Que nunca vou casar. Porque eu nunca vou casar, velho. Vou casar. Se ela fosse viver virgem para sempre, seria o eterno lamento dela. Por que 2 meses de lamento e depois voltar para cumprir o voto? Se o voto era ser virgem. Lamento acompanhado. Acompanhado. Olha lá. Não há prescrição na lei para mulheres serem consagradas ao Senhor mantendo-se virgens. Não tem na lei de Moisés algo assim, consagrem suas filhas virgens ao Senhor para determinado trabalho no templo, no tabernáculo. Era trabalho masculino. Jefté foi consagrada. Então, Êxodo 38:8, olha só, tem um texto que nos dá uma pista do que poderia ser, mas não é definitivo. Olha só, fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir a porta da tenda da congregação. Então lá, em Êxodo, você tinha mulheres que estavam servindo a porta da tenda. Não eram virgens, não é dito que eram virgens. Elas faziam o que na porta da tenda? Porque elas tinham espelhos e pegaram os espelhos dela para fazer a bacia. É o único texto que nos dá a possibilidade de dizer, as mulheres tinham algum serviço na porta da tenda, mas que não exige virgindade. Vamos lá, acho que é o último. O termo holocausto, somado com o lamento evidente de Jefté ao ver sua filha, encaminham não para algo positivo, mas negativo. Então ele fala, holocausto, ele vê a menina, ele lamenta profundamente, não parece que é algo positivo, do tipo, sou piedoso, vou consagrar ao Senhor a minha filha. É um lamento muito forte. O texto não afirma que a filha foi morta, mas que não foi possuída por homem, que é exatamente o que você falou. O voto era não ser possuída. E aí você dorme com esses barulhos aí, tá bom, gente? Dorme, vocês decidem. Juízes não relatam o povo de Israel aplicando a lei para corrigir os seus desvios. Ao contrário, Deus é quem disciplina o povo por esse desviar da lei. Juízes não relatam o povo, por exemplo, aqui ó, pena de morte para quem sacrificar seus filhos. Está lá em Levítico. Por que ninguém matou Jefté? Está na lei matar alguém que sacrifica o filho. Ao contrário disso, Juízes não relatam o povo aplicando lei. Ao contrário, juízo é o povo se afastando da lei. É o Senhor que vem e disciplina o povo. O povo de Israel havia se arrependido e retirado os ídolos do seu meio. Jefté tenta negociar com Deus da mesma forma que os povos cananeus faziam com seus ídolos. Aí você vai para casa, conversa com sua família. O que você acha? Ele matou a filha ou não? Você tem os argumentos aí. Tá? Mas vamos lá, vamos finalizar. Vamos ver. Viu? Sim ou não? Isso não muda. Uma dúvida que eu tenho. Se ele fosse, todo sacrifício era oferecido aonde? No templo, em tese, no tabernáculo. Ele tinha que ir para Siló.
sacerdotes no tabernáculo aceitariam alguém fazer um sacrifício totalmente contra? Certamente não. Então, mas aí a gente tem um contexto do livro de Juízes. Ele estava longe do tabernáculo. Podia estar nem aí para sacrificar aqui nessa pedra mesmo. Mais um pouco e tinha reis fazendo sacrifício. Manassés sacrificou, se for lá para o livro dos reis, Manassés sacrificou seus filhos a Moloque. Mas tudo bem, a Moloque, aqui ele fala sacrificar o Senhor, a Yahvé. Então, você tem um contexto de um livro que ajuda ele a sacrificar de qualquer jeito, sem sacerdote, porque estava nem aí, porque estava longe de Deus mesmo. Percebe as dificuldades? Eu já bati no martelo, já decidi. Vamos lá, vamos encerrar, porque eu quero mostrar por que, seja o que for que aconteceu com ela, se ela ficou virgem ou se ela morreu, isso não interfere no ensino, na minha visão. Aí você pode decidir, se você quiser, que o ensino vai ser o mesmo. Sobre o que Deus está falando? Sobre? Veja, o que o texto se preocupa em descrever mais? A vitória são 2 versículos. Sobre o voto que Jefté fez quando foi a batalha contra os amonitas. O texto não se preocupa em dizer da vitória. Deus deu a vitória. Agora, o que o autor gasta tinta ali? O voto. A repercussão do voto, as implicações de um voto. É isso que o autor gasta tempo. O voto que ele fez quando foi a batalha contra os amonitas. O que o texto diz sobre isso? Jefté, capacitado pelo Espírito Santo, foi a batalha contra os amonitas, faz um voto ao Senhor de oferecer em holocausto quem primeiro sair de sua casa, caso saia vitorioso da batalha. O Senhor entregou os amonitas a Jefté, e este então lamenta ter que cumprir seu voto em sua única filha, que lamentou por sua virgindade. Aí você não precisa definir exatamente o que é, qual é o voto. É virgem para sempre ou é morte? O que esse texto me ensina? Que eu não tenho que fazer voto de isso. Você já sabe que você não tem que oferecer ninguém para... Né? O que o texto... Ah, não sabia. Eu ia chegar em casa hoje e ia fazer um assado. Brincadeira. O que esse texto me ensina? Independente do que você decidiu. O que esse texto me ensina? Lembra do contexto todo. Quem é Jefté? O que está acontecendo ali? O que eu aprendo com esse texto? Difícil, não é? Porque você tende a ir para um moralismo. Não faça votos, não ofereça, sei lá, você tende a ir para um moralismo. Mais adiante, por amor ao dinheiro, muitos homens traspassaram suas almas em dores terríveis. Como é que é? Desculpa. Por amor ao dinheiro, muitos homens traspassaram suas almas com dores, né? Mais à frente. Em outras palavras, o que está dizendo tem um interesse em Jefté de fazer algo que Deus não pediu para ele fazer. Seja lá qual for esse voto. Não me importa qual for esse voto para o meu ensino. O que eu entendo do ensino aqui olhando todo o contexto, ainda que líderes sejam levantados para agir em prol do povo de Deus, Jefté, certo? Ele foi levantado e capacitado para agir em prol do povo. Eles colherão consequências de suas tolices e incredulidade por suas tentativas de manipular o favor de Deus conforme seus interesses. O que eu entendo, o que eu acho que eu aprendo aqui? Que quando eu tento manipular Deus com meus interesses pessoais, ainda que Deus tenha me colocado em um local de liderança, uma condição de liderança, eu vou colher consequências ruins quando eu tento manipular Deus a favor dos meus interesses. Eu vou colher coisa ruim com minhas tolices pensando em mim. Porque Jefté pensa nele. O tempo todo Jefté pensou nele. Quando ele foi chamado para libertar o povo, ele falou, só se eu for cabeça. E o povo, não, eu quero ser cabeça, mas o povo está oprimido, eu quero ser cabeça. E aí ele aponta lá com o rei de Amon, ele é sábio ali, ele tem conhecimento de Deus, mas ele faz um voto barganhando com Deus. É um tolo, esse voto não é certo, seja lá qual for o voto.
Ele quer comprar o favor de Deus com um voto que nunca foi pedido. Ele está incrédulo ali. Eu acho que ele estava muito entusiasmado. Ele estava muito entusiasmado. Que seja, mas isso não é... Ganhar a guerra. Que seja, mas eu penso que isso foi uma tolice. Ele vai ganhar com Deus. Se o Senhor me der a vitória, aí eu te dou algo. Deus não pediu. Ele sabe que a terra é do Senhor. O Senhor deu a terra para Israel. Por que fazer um voto? Seja lá o fim que isso vai dar. O fim foi catastrófico dos dois jeitos. Se ela morreu ou se ela ficou sem filho, certo? O fim é o mesmo. Claro que é pior se ele matou ela. Mas o fim é que o meu interesse me levou a fazer um voto ruim para mim. Eu acho que contribui aí a gente pensar qual seria o valor que ele teria que pagar para cancelar o voto. Porque ele poderia voltar atrás pagando. Se eu considerar que ele conhecia essa lei, eu preciso considerar que ele conhecia, que o texto não me diz. Não, mas se o valor for o peso da mulher do ouro, talvez ele tivesse um problema de interesse. Nossa, mas deu forte, né? Matar a própria filha e ficar com dinheiro. Não voltou atrás para não gastar o dinheiro. Gastar o dinheiro é bem pesado. Nós estamos falando do livro de Juízes. É esse o ponto também que eu tenho que considerar. Eu estou falando de um livro que o povo está piorando. Então, o que eu acho que eu aprendo aqui, seja lá qual foi o voto, os líderes escolherão consequências ruins por agirem manipulando a Deus por seus interesses. Isso é uma verdade bíblica. Isso é um ensino. Consequências ruins virão para quem manipula a Deus aí por interesse próprio. Consequências virão. De liderança, principalmente. Faz um voto para outro cumprir. Isso é curioso. O voto não é para ele cumprir, é para porque outro. Normalmente hoje, né, o que você vê é assim, se o senhor me curar, sei lá. Eu nunca mais, né? Você se coloca. Eu vou rezar não sei quantas vezes. Eu vou subir de joelho. Carregar a cruz pela Aparecida, até Aparecida. Eu vou ralar o joelho. Mas o Jefité não. O outro que vai pagar. É mais ou menos isso que ele pensa nele. Ele é interesseiro, ele quer o que é para ele as coisas. É por isso que o voto não tanto para a gente. Mas isso mostrava a submissão total dos filhos aos pais. Tem um monte de história de pais escolheram. Não, mas assim, ele não sabe, podia não ser a filha. Eu quero dizer, se fosse um certo. Entendeu? O que eu estou falando é que ele não se coloca. Tipo, Senhor, se eu ganhar, se o Senhor me der, eu vou. Não é. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Se o Senhor me der, não sou eu que vou entrar no lance, é alguém. Percebe? É mais uma característica de Jefté. Ele é negociante. Então é isso, gente. E olha, muito interessante. Eu estava lendo, você falava, eu estava lendo de novo que você escreveu na ideia, e aí eu estava lembrando como é o nome do pai da Abimelec? Gideão. Gideão, ele morreu, mas ele deixou uma consequência Muito com a ruim. ação dele para o filho. Acho que também se encaixaria, né? Se encaixaria nessa. Sim, você falou essa ponte. Gideão pensou no interesse pessoal dele. Ele fez uma estola sacerdotal na casa dele. Para quê? Para virem falar com ele. Ele era o oráculo de Deus. Interesses pessoais, manipulação, vai colher consequência. É isso que eu entendo. Agora, a minha posição hoje, eu vou com a maioria, assim, não porque a maioria vai, a maioria dos estudiosos. Eu acho que ele matou. É a minha posição hoje, tá? Alguns bons pastores, muito bons, dizem, eu acho que ele não matou. Eu acho que ele matou. Na minha visão, tá bom? Mas fique à vontade para ter a sua, isso não é questão de fé, se você é salvo, crente, se você é crente. Não faz diferença para mim se eu falar, ele não matou. Amém. Eu acho que o ensino está além disso, ok? Alguém quer fazer alguma observação? Dúvidas? Não respondo nenhuma, mas eu não sei. Você achando como que esse homem entrou com o herói da fé para a galeria? Por quê? Então, Hilda,
olhando para isso, por que ele está lá no Heróis da Fé? Porque ele foi levantado por Deus. Eu acho que a palavra que ele diz para o rei de Amon é o principal ali. O Senhor nos deu a terra, que o Senhor julgue. O Deus de Israel é quem nos deu vitória. O Deus de Israel vai, se ele me der vitória, ele crê no Deus de Israel. Ele crê, mas ele é um tolo ao fazer um voto. Mas esse é um argumento dos que falam, ele não fez o voto. Por quê? Porque ele é citado como um herói da fé. A minha questão é, ainda que ele tivesse feito um voto de consagração, para que fazer um voto? Deus não pediu isso. Ele quer barganhar com Deus. A barganha está errada. Seja de consagração. Ao meu ver, a barganha está errada, mas ele teve fé porque ele creu, ele foi batalhar com os amonitas, porque a terra é do Senhor. Olha só, gente, e aí a aplicação interessante é, Senhor, apesar das nossas tolices, nós somos salvos pela fé. Não é carta branca não, pra você sair daqui fazendo voto, hein? Mas olha só, é para você ter mais paciência com o teu irmão. Não é? Tenha mais paciência com o teu irmão salvo. Porque Deus salvou esse homem aqui, ó. Deus salvou esse homem aqui. Às vezes a gente não tem paciência com quem fala uma coisinha pra gente, o cara matou a filha, ou não, que seja. É do Senhor, a gente vai encontrar com ele lá. Seja mais paciente com o teu irmão. Seja mais amoroso. Davi tá no mesmo versículo que o Jefté tá. Davi fez pior. Tomou a mulher, pois ele Entendeu? vai morrer. É exatamente isso. Essa lista de Vocês querem que eu mande essa lista de prós e contras? Eu vou mandar a lista dos prós e contras, tá? Aí você decide lá, faz um debate na sua casa. Pode parar aí, filho. Ó, vamos lá, vamos fazer.